Oi gente, começando mais um vídeo para vocês. Antes de começar o nosso devocional de domingo, quero pedir para vocês clicarem em gostar nesse vídeo, se inscrever no canal e vamos ao vídeo. Capítulo 13 de 1 Reis. É bom que vocês façam a leitura do texto depois, tá bom? Um profeta prediz contra o altar. Era o reinado de Jeroboão. E Deus manda um homem de Deus. Eu achei muito interessante porque esse profeta, ele não é revelado seu nome. Ele é referido na Bíblia como o homem de Deus. Nas duas traduções que eu li o texto, sempre se refere a este profeta como o homem de Deus. E ali Deus usa aquele homem para falar contra o reinado de Jeroboão. Deus opera milagres através daquele homem, né? Manda sinais do céu. A mão de Jeroboão, ela fica paralisada, o altar ele racha. E ali Jeroboão crê que aquilo ali foi de Deus, né? Devido aos sinais que tinham acontecido. Jeroboão, ele não se arrepende, ele continua fazendo mal. Mas ele faz um convite àquele homem, ele diz assim: verdadeiramente você foi usado por Deus, então vamos para minha casa, vamos comer. E esse homem de Deus, ele fala assim: ainda que você me desse metade do seu reinado, eu não iria com você, porque Deus, ele me disse para eu não comer nada dessa terra, nem voltar pelo mesmo caminho. E aquele homem, ele vai embora, ele não come com Jeroboão, ele vai embora. E aí ele para descansar no caminho e um profeta um profeta velho fica sabendo tudo o que aconteceu e ele vai até esse homem de Deus e ele convida esse homem de Deus para comer na casa dele. E esse homem de Deus, ele diz assim: olha, Deus me disse que não é para eu comer nada deste lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. Só que aí esse velho profeta diz assim: mas Deus me disse que você tem que comer na minha casa. E o que acontece? O homem de Deus volta e vai comer na casa desse velho profeta. Só que Deus tinha falado com esse velho profeta, não, era mentira. Era mentira. Mas na hora da refeição, Deus fala através desse velho profeta, diz assim: olha, porque você desobedeceu a palavra de Deus, você não será enterrado, você vai morrer, não vai ser enterrado com os seus pais. E aí o que acontece? Aquele homem, ele come, termina de comer e ele vai embora. E no caminho, leões comem esse homem. Devoram esse homem. E esse homem morre e fica ali jogado no deserto. Esse velho profeta fica sabendo e pega esse homem, enterra ele, pega o homem de Deus e enterra no túmulo dele. E a palavra de Deus se cumpre, né? Que ele não ia ser enterrado, os ossos deles não seriam enterrados com os ossos de seus pais, ele nunca mais voltaria para a sua terra. E o que é que me chamou a atenção nesse texto? Ó, borboleta. Então o que é que a gente pode aprender com esse texto, que ficou repetindo na minha mente durante toda essa semana? Ele era um homem de Deus. A Bíblia afirma, a Bíblia nem dá o nome dele, a Bíblia fala dele como um homem de Deus. E ele foi verdadeiramente usado como um homem de Deus. Deus operou sinais, Deus profetizou contra Jeroboão. Só que este homem de Deus deixou as suas necessidades momentâneas o enganar. Ele sabia que ele não deveria voltar, mas ele preferiu acreditar que Deus tinha falado com o velho profeta. Ele escolheu acreditar. Muitas vezes nós escolhemos acreditar em certas profecias porque amacia o nosso ego. Para aquele homem foi mais fácil acreditar na profecia que atendia a sua necessidade momentânea, que era a fome. Ele parou para descansar e ali veio alguém que disse que Deus falou, sendo que Deus já tinha dado uma ordem anteriormente a ele. E como homem de Deus, certamente ele sabia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus já tinha falado, ele é um homem de Deus, Deus tinha falado diretamente com ele, porque ele teria que acreditar numa profecia diferente da que foi a que Deus tinha dito a ele. Porque a gente fica procurando profecias que atendam aos nossos
próprios desejos. Porque é mais fácil a gente se deixar levar por falsos profetas, porque esses falsos profetas não vão confrontar o nosso ego, não vão nos negar, não vão nos obrigar a obedecer certos mandamentos de Deus que muitas vezes requerem um sacrifício nosso. É por isso que tem se levantado tantas falsas religiões. É por isso que tem gente entrado por caminhos largos e dizendo que está seguindo Jesus. Porque atende às suas necessidades momentâneas, porque não o confronta. E aquele homem, ele paga com a própria vida por causa da sua desobediência. Porque para ele era melhor acreditar na mentira do que na verdade dita por Deus, porque ele tinha uma necessidade momentânea. E quantos de nós temos necessidades que precisam ser supridas no momento que nós precisamos suprir, e a gente quer que aquilo aconteça imediatamente? Eu mesmo tô doente e garganta inflamada e ouvido, e tudo que eu estava procurando, gente, tudo que eu queria era um comprimido que resolvesse o meu problema na hora. Eu não queria um negócio que me fizesse esperar, não. Eu disse assim, eu fui pro médico, eu quero alguma coisa que enfie aqui nesse ouvido e destampe esse ouvido, que meu ouvido tá tampado. Eu quero alguma coisa que eu tome e desinflame logo essa garganta. Eu queria um remédio imediato, porque nós somos imediatistas. Mas só que o que eu via? Você primeiro tem que tratar a garganta, essa inflamação, porque foi isso que causou a inflamação do ouvido, tratando a garganta. Mas eu quero algo que solucione imediatamente esse problema. E por querermos solucionar imediatamente os nossos problemas, por querermos nos isentar dos processos que fazem parte da vida, nós estamos correndo atrás de comprimidos, digamos assim, de coisas que venham saciar imediatamente nossa fome, nossa necessidade. E aí a gente começa a inventar nome para tudo, para todo tipo de sentimento. Hoje tem uma síndrome que pode ser solucionada com um comprimido. E o que esse comprimido vai fazer? Esse comprimido, ele vai te poupar de uma dor. Mas muitas vezes ele não vai tratar a causa, a raiz dessa dor. E aí a gente, não, é síndrome disso. Toma um antidepressivo aqui que isso vai te ajudar a lidar com isso. Vai te ajudar a lidar com isso como? Não lidando com isso. Porque hoje eu não posso nem sentir frio, que eu logo vou me aquecer. Hoje eu não posso nem sentir calor, que eu vou logo para um ar-condicionado. Hoje a gente não pode nem sentir nada. E quando eu falo para as pessoas que eu tô há uma semana assim, que eu preciso esperar, as pessoas elas começam a me dar receitas para que eu não espere, para que eu não passe por isso, porque a nossa geração, ela não quer esperar, ela não quer ter que passar, ela quer se eximir dos processos, e a Bíblia diz, não vos amoldeis a esse mundo, só que temos nos moldado a este mundo inconscientemente, a partir do momento que nós entendemos que não temos a necessidade de passar, sendo que a Bíblia diz, quando passares eu estarei com você. No mundo tereis aflições. Olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Tem muitas palavras que afirmam que a gente vai cansar, que a gente vai ter que passar pelo fogo, vai ter que passar. Mas a gente não quer, a gente quer resolver o problema. E o que é que isso acontece? Esse padrão humano de que você não precisa esperar, é tudo instantâneo. É um comprimido que vai aliviar a sua dor, é um macarrão que não precisa muito tempo no fogo, é um descongelamento que não precisa deixar de um dia para o outro, bota no micro-ondas. E tudo a gente vai, é uma internet que agora é 5G, é 6G, vai ser 1000G, para que você tenha tudo imediatamente. Só que as coisas de Deus não são imediatamente. Muitas vezes Deus vai te pedir para você simplesmente esperar e obedecer a Ele. Você vai ter que sim suportar essa fome.
e não fazer o que o mundo quer que você faça. Você vai ter que sim passar por essa dor, porque simplesmente a gente só quer que as coisas passem e passem logo. E eu tava falando pra Deus, a gente vai se amoldando inconscientemente ao mundo. E assim, ó, vai passar. Tudo que a gente quer é que passe logo. E aí vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. E vai passar, meu irmão, vai passar. Mas tem coisas que vai demorar de passar. E enquanto não passa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar tomando comprimido para nos isentar do problema? Aí a criança tá ali. O que é que a gente está fazendo na nossa geração? A criança tá ali nos incomodando porque ela tem uma necessidade dela. O que é que a gente faz? Joga um celular na cara, bota na frente da televisão, porque isso o quê? Cala aquele problema do momento, aquele barulho. É isso que a gente está fazendo. A gente tá, uma dor de cabeça. Toma um comprimido. E às vezes é um tumor, um exemplo, tá? E aí a gente vai o quê? Calando aquela dor, abafando aquela dor e o problema crescendo, Dá um celular, bota na frente da televisão e a raiz do problema, a desobediência, o pecado crescendo dentro da criança. E a gente tá o quê? Calando aquela dor. O que é que tá causando essa dor de cabeça? A gente não procura mais saber, porque a gente não quer sentir. A gente não quer mais ter que suportar as coisas. E foi o que aconteceu com aquele profeta. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não queria ter que lidar com um longo caminho com fome. Ele queria saciar a sua fome, independente de qual fosse a ordem de Deus para ele. Foi mais fácil acreditar que Deus tinha dito algo diferente do que Deus tinha dito para ele mesmo. E aí a gente vai nos amoldando aos padrões humanos. Eu não preciso passar por isso. Mas tem coisas. Eu estava conversando com o Espírito Santo e eu disse assim, Deus, às vezes eu estou muito acostumada estou passando por um dia difícil e penso assim, vai passar, o choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã e a gente não quer nem viver aquele dia. Só que tem coisas que vão demorar de passar e tem coisas que não vão passar, que a gente vai ter que aprender a conviver com aquilo. Como a ausência de alguém que já se foi. Nunca vai passar a ausência. A gente aprende a viver com a ausência. E o que é que a gente vai fazer quando a gente passar por momentos que demorarão a passar ou que a gente vai ter que se adaptar àquela novidade? A gente vai viver frustrado? A gente vai viver à base de comprimidos que disfarçam aquela dor? Ou a gente vai correr para os pés de Jesus e nos submetermos ao que Ele quer, ao que Ele manda? Porque o que nos faz fortes, irmãos, o que nos faz fortes, gente, não é a boa vida que nós temos, mas a tempestade pela qual nós passamos. O que vai dizer que um barco é forte? Quando ele passa uma grande tempestade no mar e ele continua e ele não afunda, ele não vai a pique. E aí quando a gente chega lá do outro lado da praia, a gente diz assim, esse barco ele é forte. O que nos faz... Aí a gente pensa o que é a vida? A vida é sua bonança? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, a vida é isso, é vida dias de luta, dias de alegria, dias de tristeza, dias de gozo, é dias de enfermidades. Essa é a construção da nossa história. E porque a gente não quer ter que passar pelas coisas, ou quer que as coisas passem de uma forma tão rápida, a gente já não quer ter mais que submeter. E vamos nos moldando a esse mundo e nos deixando levar por religiões enganosas, por profetas da mentira, que vão nos levar a sermos devorados por leões, que vão nos levar a passos largos ao inferno. Por quê? Porque são coisas que a gente quer que atenda a nossa necessidade do momento, para que a gente não tenha que passar por aquilo, para que a gente não tenha que trilhar um caminho mais longo, que vai doer muitas vezes no estômago, que vai nos fazer sentir fome, mas foi o que Deus mandou, mas é muito mais fácil eu percorrer o outro caminho, que foi o que Deus não disse para eu ir, mas que vai atender a minha necessidade, porque eu já nem sei mais
passar por necessidade, porque para tudo tem uma solução imediata. E nosso Deus, ele não é um Deus de imediato. Ele age sim no imediato, mas quando você olha para a natureza, para a criação do Senhor, você vê que tudo tem um processo e você tem que esperar. Quando você planta uma semente, você tem que esperar. Quando você tem um animal, você tem que esperar. Numa gestação, você tem que esperar. Deus, ele está nos ensinando a voltar ao princípio da espera, ao princípio do processo, ao princípio daquilo que nos fortalece, daquilo que nos firma, daquilo que nos dá base, daquilo que nos dá resistência. Mas a gente quer tapar o sol com a peneira, a gente quer calar a voz, porque a gente não quer lidar com aquilo no momento, a gente quer abafar aquela dor e a doença vai crescendo. Quando descobre, já não tem mais jeito, o filho já cresceu, desobediente, a dor era um tumor e já se tornou maligno, já deu metástase, não adianta mais. Tudo por quê? Porque a gente não queria parar para observar, para lidar. E o princípio da obediência é o princípio das bênçãos de Deus. E aí eu separei aqui para vocês meditarem em Deuteronômio 28, quando fala que as bênçãos serão lançadas. E aí qual é a condição para as bênçãos serem lançadas do Monte Gerizim? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aí vem do versículo 2 até o 14 uma lista de bênçãos para aquele que obedece. Só que do 15 ao 68 tem uma lista para lista de castigo para aquele que desobedece. Naquele tempo do profeta, em 1 Reis, ele recebeu o castigo dele imediato. Os leões foram lá e comeram. Hoje, estamos no tempo da graça, recebemos o nosso castigo. Muitas vezes não estamos entendendo o porquê estamos passando por certas coisas, não sabendo que a raiz daquilo é desobediência. Porque a gente quer atender às nossas necessidades imediatas em contrapartida à vontade de Deus. Versículos posteriores a este de 1 Reis, a gente vê Elias indo até a mulher. Aquela frase, né? O azeite da botija não acabará, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não cessará. Qual era a condição para que aquela mulher vivesse esse milagre durante aquele período de fome? Que não vai acabar a farinha nem vai acabar o azeite. Ela primeiro precisava não atender às necessidades do momento, que era a fome dela e a fome do seu filho, para depois morrer. Ela precisava primeiro dar ao profeta. Deus muitas vezes nos pede coisas que a gente não vai entender. Mas o que é que a gente tem que fazer? Obedecer sem entender. Agora eu vou comer para morrer. E Deus quer que eu dê o meu único alimento para um homem. E o que é que essa mulher faz? Ela obedece. E o que é que acontece? Ela morre? Não, ela vive. Porque Deus é um Deus de vida. O que é que aconteceu com o homem que desobedeceu? Ele morreu. Mas essa mulher que obedeceu, ela viveu. Ela e o filho dela viveram. E o azeite não acabou, porque Deus ele é fiel em sua promessa. O azeite não acabou, a farinha não acabou. Tudo porque ela desfrutou de bênçãos de um princípio chamado obediência. Muitos vão questionar o porquê não está vendo o agir de Deus na tua vida. Porque não foi imediato, não foi como eles pensaram.
E aí vão querer questionar, foi Deus mesmo que falou? Porque agora tu tá aí, ó, no parado no meio do caminho com fome, imaginando tanto que tu tem que trilhar ainda mais à frente. Não é Deus para prover o seu alimento no caminho? Mas não. É muito mais fácil ir na casa de alguém comer, sendo que isso desobedece a Deus. É mais fácil saber que tem uma comida, uma providência na desobediência, do que eu acreditar que haverá uma providência na obediência. E aí você precisa ter certeza de quem te falou, do que te foi dito, e permanecer na palavra que lhe foi lançada, para que você viva e desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, refletindo sobre todas essas coisas nessa semana de enfermidade a qual eu estou passando, eu entendi que nesse tempo que Deus tem para a nossa geração é espera. Porque nós não podemos nos moldar aos padrões humanos. Enquanto o mundo diz assim, você não precisa esperar, Deus está falando, você vai ter que esperar. Porque as coisas comigo é diferente. As coisas comigo é diferente. Eu poderia ter criado o mundo em um dia, porque eu sou Deus, mas eu escolhi criar em 7, porque existem processos. Para vocês entenderem que não é tudo de vez, não é tudo do seu tempo, não é tudo como vocês querem. Então você vai ter que esperar. E nesse tempo de espera você cresce em intimidade com Deus. Tá bom? Que Deus tenha falado no teu coração. Deus tenha ministrado muito no meu coração esses dias. E que vocês tenham uma excelente semana e que vocês peçam ao Espírito Santo que te ajudem a esperar com paciência no Senhor, como diz a palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. A gente quer ter as orações ouvidas, mas a gente não quer esperar. Tudo que a gente não pode fazer é desistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.